Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Olha, você que está assistindo o replay, fica comigo, aproveita essa live porque o tema de hoje é: cliente não retorna as minhas propostas. Se isso acontece com você, ou se já aconteceu, ou se você quer evitar que isso aconteça com você, fica nessa live porque é disso que eu vou falar hoje. Olha só, quando o cliente não retorna a nossa proposta, isso causa uma frustração muito grande. É isso mesmo, é verdade. Quem já passou por essa situação sabe muito bem. Ó, um aluno meu, ele no ano passado, teve um cliente que ele queria muito atender, ele prospectou e esse cliente é um cliente grande. Esse aluno é lá de São Paulo, eu não vou citar o nome dele porque eu não combinei com ele, eu não sei se eu posso, mas ele é de São Paulo e ele estava prospectando vários clientes e esse cliente era um cliente grande. O cliente recebeu ele para fazer uma visita, ele fez a visita lá na empresa do cliente e tal. Nessa visita não surgiu nenhuma oportunidade. E ele voltou, mas ele ficou sempre com vontade de atender esse cliente. Toda vez que ele ligava para o cliente era muito solícito. O que ele falava: oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que estão os projetos? O cliente: não, fulano, tá tudo bem, tudo ótimo. Olha, a gente vai ver, eu vou te ligar. Ó, quando tiver essa proposta aqui desse serviço, eu te falo e tal. Beleza. De repente, o cliente, ele liga para ele, depois de um tempo, e pede uma proposta. E ele fala assim: olha, se você vende esse serviço aqui, esse licenciamento, só manda para mim. E eu acho que na época foi hardware para servidor, storage e uma licença. Agora eu não lembro de cabeça qual era a solução. Mas enfim, ele foi hardware, storage e o licenciamento lá não acredito, não sei se foi backup, mas enfim, ele pediu isso. E ele falou assim: poxa, ele virou pro cliente e falou assim: olha, mas para que você vai usar? Posso marcar uma reunião com você? E ele respondeu: não, fulano, é o seguinte, realmente eu tô precisando da proposta mesmo, eu já sei o que eu quero, é isso que eu quero e só preciso que você me envie a proposta, cara. Você consegue me enviar hoje ou amanhã no máximo? E ele falou: tá bom, consigo. E aí ele pegou e enviou a proposta. O que aconteceu foi que o cliente, ele não retornou e ele simplesmente não falou nada, sumiu. E isso passou. Meses depois, ou semanas depois, o cliente ele liga de novo e pede uma outra proposta de uma outra cotação. E falou: olha, não, vou te passar aqui um Excel exatamente do que eu quero e você me manda o seu preço. E aí esse meu aluno veio me mandar uma mensagem para me contar isso que aconteceu. Até então, isso já tinha acontecido a primeira vez e a gente não tinha conversado a respeito, então foi a segunda vez que isso estava acontecendo. E ele falou assim: Ronald, o cara, ele tá pedindo uma cotação. E eu falei: tá bom, mas é projeto de quê? Você conversou? Sabe, qual é a necessidade desse projeto, quais são as dores, as implicações, quem é que vai usar, você qualificou? E ele falou: não, Ronald, ele falou para mim que ele não tem mais tempo, que ele já decidiu que ele já vai comprar, que se eu passar um preço bom, ele vai comprar de mim. E eu falei: tá, cara, agora vamos raciocinar aqui, por que isso acontece? Isso foi o que eu falei para ele. Vamos ver da perspectiva do cliente. Imagina só, o cliente, ele, muitas das vezes, quando ele vai fazer uma compra, ele precisa de quê? Quem sabe, escreve aqui no chat. Mas a maioria dos clientes precisam de 3 propostas comerciais. Por quê? Porque muitas das vezes isso é um compliance dentro da empresa dele. Porque se o cara ele sai comprando e cota só com um fornecedor, vem alguém de uma área de auditoria e fala: olha, fulano, você não cotou com outras pessoas não? Pô, você está gastando o dinheiro da empresa assim? Sabe? Você está sendo negligente? E normalmente os clientes, eles são funcionários, sabe? E os funcionários, eles têm medo de perder o emprego. Isso daí é o mais importante para eles, porque aquele lá é o ganha-pão. Então, muitas das vezes, o cliente ele pode gostar de você,
Ele pode ser super seu amigo, sabe? Ele pode adorar, acreditar que você faz um serviço bem, querer até contratar de você, mas ele jamais vai botar em risco o emprego dele. Isso é fato. Então, beleza, esse é o primeiro ponto da perspectiva do cliente. O cliente, ele chegou e ele precisa de 3 cotações. Normalmente, se o cliente ele não te abre para visita ou para responder os seus questionamentos, isso começa a me cheirar como um sinal de fumaça. Sabe aquele ditado, onde tem fumaça tem fogo? Então, nem sempre onde tem fumaça tem fogo, né? Às vezes você está vendo fumaça e pode ser que não tenha fogo ali, mas está saindo uma fumaça, é um sinal que pode ter fogo e pode ter algum problema. Então, se o cliente ele fala para ele, olha, não posso te receber para fazer uma reunião ou para te atender porque esse projeto já é para ontem, eu preciso da cotação e eu vou comprar, isso daí já é um primeiro sinal de fumaça. Porque o cliente ele não está querendo compartilhar as informações e as motivações de ele estar adquirindo aquele projeto, que são informações pessoais, informações do cliente. E o maior problema não é só você ficar tipo cego, com uma venda na cabeça. O maior problema de tudo é que outra pessoa já fez aquele papel. E isso daí, cara, é muito comum. Existe uma piada, cara, que é a piada lá do marido traído, sabe? Dizem que a piada era o seguinte, 2 caras estavam conversando, né? E, cara, enfim, eu não me lembro muito bem da piada não, mas era algo do tipo, um cara virou pro outro e falou assim, vem cá, você faz isso com a sua mulher? E aí você tem levado a sua mulher para jantar? E o cara fala, não tem. Você tem levado a sua mulher para... Você tem dado presente para sua esposa? E o cara fala, não tenho não. Você tem viajado com a sua esposa? Não tem. Você tem conversado com a sua esposa? Não tem. E aí o cara fala, olha, cara, então você toma cuidado. Porque se você não está dando atenção para sua esposa, cara, você toma cuidado. Porque outra pessoa pode estar dando. Pode estar indo lá e dando. E aí o cara virou, né? O que ouviu isso, respondeu e falou, tá bom. E você? Como é que tá a sua relação amorosa com a sua esposa? Você tá fazendo? E aí o outro falou, poxa, não tenho. E ele respondeu, então você toma cuidado, porque se você não tá, alguém pode estar. Então, nesse caso, cara, o cliente, alguém já foi lá e já teve essa conversa com ele. E já liderou esse tipo de conversa. E se o cliente está entrando em contato com você para pedir só uma cotação, olha, é sinal que tem outro fornecedor aí no jogo. E foi exatamente isso que eu falei para ele quando ele veio falar para mim. Eu falei, cara, olha só, você tem 2 opções nessa situação. A primeira é, você manda o seu preço e pode acontecer isso mesmo. O cliente ele nem te responder e nem um obrigado te dá porque você escreveu lá o seu preço. Ou pode acontecer também de você ganhar. Mas eu particularmente acho muito difícil. Mesmo que você bote um preço mais baixo, ele vai usar a sua proposta para tentar baixar o preço do fornecedor atual, que é o fornecedor que ele quer comprar, que é o fornecedor que veio conversando com ele. Você só está entrando agora de orelhada, que é uma gíria. Não sei se essa gíria tem em todo o Brasil, mas eu sei que Rio, São Paulo, as pessoas falam assim. Então, você só está entrando agora, cara. Então, toma cuidado, sabe? E aí eu falei com ele, você tem essas 2 alternativas. Eu acho muito difícil. Agora, você também tem uma outra alternativa. Será que você vai querer? Sabe qual é? Você pode confundir tudo. Tem gente que faz isso. Por quê? Para pensar. Se o cliente ele passou uma cotação e essa cotação ele está te pedindo e você sabe que, cara, esse cliente ele não compra nada, ele não te dá retorno, sabe? Ele já fez isso algumas vezes com você. Se você quiser, você pode confundir o cliente. Você devolve para ele uma cotação que seja bastante confusa e que obrigue a ele
a entrar em contato contigo para entender o que você fez, sabe? E que vai confundir todo o processo dele lá. Essa daí é uma alternativa para que você possa iniciar uma conversa de vendas com esse cliente. Mas na prática, o que acontece é que o cliente ele já está decidido muitas das vezes. E se você fizesse isso, seria tipo assim, você está jogando. Eu particularmente não gosto de fazer isso e não aconselho. Por quê? Porque você está perdendo a sua energia, sabe? Você está desperdiçando a sua energia. Porque se você mandar uma proposta e confundir um cliente, você está, primeiro, tomando um trabalho de responder a proposta, depois ele vai entrar em contato com você, você vai ter que explicar o que você fez, por que você colocou aquilo lá, vai ter que comparar, vai ter que pedir, e aí você vai engatar sim uma conversa de vendas com ele, que você tem a oportunidade de fazer todo o processo para você chegar na negociação e no fechamento de forma correta. Isso realmente acontece. E se você está muito pé da vida e fala assim, cara, esse cliente ele já cotou comigo 10 vezes e nunca fechou nada. Se esse é o seu caso e você está se sentindo no direito, né, de dar o troco e de falar, não, cara, agora eu não vou mais bancar o bobo não vou mais deixar ele fazer isso comigo. Então, essa é uma alternativa. Agora, o que eu aconselho é que você simplesmente não responda. Você devolve para o cliente a necessidade, a urgência. Se o cliente está te ligando em cima da hora e pedindo uma proposta comercial, eu devolveria para ele. Falar, olha, eu só posso mandar a proposta depois que eu levantar algumas informações. Como é que você quer? Você quer que eu faça? Você quer que eu marque uma reunião, vá até a sua empresa para fazer algumas perguntas? Você prefere responder por telefone? Ou você prefere que eu mande um e-mail em texto? Sabe? Eu preciso levantar algumas informações para poder enviar a proposta. E aí, se o cliente insistir, não, mas eu já tenho no Excel, é só você ver o número da licença e o preço. É só isso que eu quero, não quero falar. Eu falo, cara, tudo bem, mas olha, uma das coisas que a gente prima aqui na empresa é pela qualidade do atendimento. Eu não vou vender uma licença sem ter certeza que essa licença vai funcionar corretamente para você, que essa licença vai servir e que é a melhor licença que você vai estar comprando. Eu faço isso para todos os clientes. A minha venda é consultiva. Quando alguém me liga ou quando eu vendo para um cliente, eu analiso se eu estou entregando aquilo que o cliente precisa e se eu estou entregando a melhor opção. Então, para eu poder te passar o preço só dessa licença, eu preciso te fazer essas perguntas, não tem jeito. E se o cliente não quiser, cara, você não ia vender mesmo. Então, isso é o que eu faria. E foi isso que eu aconselhei lá para aquele meu aluno, tá? E aí, gente, vamos lá. Eu tô vendo aqui, ó, o Valério comentou, boa, legal. E aí, o que acontece? Então, por que isso acontece? Por que o cliente ele não retorna as propostas? Olha só. A maioria, quem já fez entrevista de emprego, tanto entrevistando pessoas para contratar, quanto participando como candidato, sabe que uma das coisas que mais incomoda é a gente fazer entrevista e não receber feedback, né? E muitas das vezes a pessoa que está entrevistando, ela não dá feedback para todo mundo. A pessoa que está entrevistando, ela muitas das vezes ela recebe lá um grupo, certo? Para vaga, e ela, na maioria das vezes, ela pede para o RH dar a resposta. E tem muito RH de empresa que não dá feedback lá para todos os candidatos que participaram. E ela faz por mal? Eu acredito que não. Eu acredito que ela só está no foco dela. A pessoa, ela está vivendo a vida dela, ela tem os problemas dela, as prioridades dela, ela precisa resolver algumas situações e o espaço mental dela está ocupado com as tarefas que ele tem que fazer. Olha o Rodrigo aí. Então, o Rodrigo arrebenta de vendas aí para representante comercial, né? Que legal. Deixa eu só ler aqui um comentário. Vamos lá. Mais vale app. Melhor estratégia para o cliente que te pede inúmeras propostas e não responde?
para fazer o leilão com o fornecedor com quem ele vai fechar, não seria mandar o preço mais alto que a média? Então, o mais vale app? Não, porque você não vai fechar. E aí foi o que eu expliquei no início da live. Talvez, não sei se você pegou desde o início, mas depois você consegue voltar aí e você vê a explicação, tá? Assim, ele não mais pediria propostas a todo momento. Cara, ele vai pedir de qualquer forma, cara. Ele precisa compor 3 propostas, entendeu? Então, ele vai pedir. E para ele pedir, não tem esforço nenhum. Então, voltando, por que ele não responde? Porque as pessoas, elas estão vivendo as vidas delas e elas têm o espaço mental. Então, quando ela está num foco que ela precisa resolver um problema ou ela resolver uma situação, ela só quer resolver aquilo e pronto, e depois ela vai seguir a vida dela. Então, o cliente, quando ele está pedindo essa proposta, ele tem um problema na cabeça. O problema dele é como eu consigo 3 propostas de fornecedores. Esse que é o problema dele. É isso que ele precisa resolver ali naquele momento. E ele não tá nem aí para quem é que vai mandar. Ele não tá nem aí para você. E ele tá usando mesmo, porque ele quer compor 3 propostas de fornecedores. Se esse cliente ele tem esse comportamento, muitas das vezes ele não está fazendo isso de forma proposital. Ele está fazendo porque ele precisa e muitas das vezes ele até gosta de você. E o que você precisa fazer é se aproximar desse cliente. Você não pode chegar numa proposta ou num momento de compra aonde o cliente ele já decidiu, sabe? E ele só está procurando fornecedor para compor preço e para de repente para comparar com o fornecedor atual e fazer o fornecedor baixar. O mais vale app, depois você escreve seu nome aqui para eu te conhecer, mas ele escreveu assim: mas será que não vale a pena mandar uma proposta mais alta, porque assim ele nunca mais te pede? Cara, eu acredito que ele vai continuar pedindo. Eu acredito que você pode fazer ou a estratégia de confundi-lo, que é o que eu falei aqui. Se você quer parar com isso, você confunde, certo? Ou você no telefone explica que você não vai enviar e não envia. Acabou. Olha só, vou dar um exemplo aqui, cara. Imagina, mulher muito bonita. Quantas pessoas estão ligando para ela para poder chamar? Quantas pessoas paqueram uma mulher que seja muito bonita? Ela está sendo paquerada toda hora, não é? Então, se por acaso ela recebe um telefonema, um contato de um cara que não está muito interessado aí, sabe? Que só está falando, faz isso aí para mim, sabe? E ela percebe isso. Você acha que ela responde no segundo contato? Não responde. Ela ignora o cara, sabe? E isso é natural. E por que ela ignora? Porque ela tem outras opções. Ela tem outras pessoas. E quando a gente se impõe e quando a gente vira para o cliente e fala, olha, eu não vou te mandar proposta, eu já sei que você não quer conversar, então, infelizmente, eu não consigo te propor. O que você está transmitindo por detrás? Você está transmitindo, olha, eu tenho o meu padrão de qualidade, sabe? Eu não me relaciono com quem não está sério, sabe? Uma mulher muito bonita, ela tem várias opções, tem vários pretendentes. Eu tenho vários pretendentes, eu não preciso de você, entendeu? Porque você se coloca numa relação onde o cliente está aqui e você aqui. E acaba que isso você acha que é assim e acha que a vida é assim mesmo e os clientes eles só querem saber deles, só querem saber de preços. E muitas das vezes, como eu falei, não é culpa do cliente, ele só tem um problema na cabeça dele que ele precisa resolver. E você também não deve ficar chateado com o cliente por ele agir assim, querer usar, sabe, só pegar a informação sua e não te retornar, não tá nem aí. Por quê? Porque é você que precisa saber como que você vai se posicionar e se comportar
relacionado a ele. Então, depois que ele entende que você só vai enviar a proposta se ele conversar, se ele dedicar um tempo para você, para que você possa entender sobre o ambiente dele, sobre os problemas dele, para que você possa fazer as suas perguntas e matar as dúvidas que você tem. Ou seja, em outras linhas cliente, eu te mando a proposta, claro, desde que você responda aqui as informações que eu quero. Entendeu? Então, basicamente você falando, cara, olha só, eu tô aqui disponível para você, para te atender da melhor forma possível. Mas para isso, eu só exijo um mínimo. Eu só exijo ser tratado com respeito. Entendeu? Se fosse no ramo da paquera. Certo? Então, esse é o conceito. E o William, ele botou assim: eu parei de mandar orçamento para a prefeitura. Claro, eles não compram. Se eles quiserem orçamento, William, eles que comecem a te procurar antes de desenhar um projeto para poder pegar a sua ajuda para que você desenhe o projeto junto com eles. Se eles querem orçamento, eles precisam fazer isso. Ou eles precisam responder as suas perguntas. Você tá certo, tá? Então, como é que a gente faz se fosse agora uma outra situação? Beleza, Ronald, eu fiz a proposta toda certinha, eu visitei o cliente e eu participei da fase lá de construção, sabe? Eu ajudei a desenhar o projeto, eu conversei com todo mundo e eu enviei a proposta, mas o cliente ele não está me retornando. Se isso aconteceu, aí é outra situação e existem estratégias que você pode adotar para que você pegue o compromisso de resposta do cliente. Tá? Deixa eu só ler aqui a mensagem do William. Eu parei de mandar o orçamento para a prefeitura, eles ligam direto aqui, mandam e-mail, mas nunca fecham. É isso aí, William. Depois você pega o início da live, talvez você não estava aqui no início, mas no início eu expliquei aqui também o que você pode fazer. Vou voltar para cá. Vamos dizer, eu fiz tudo certinho e aí o cliente ele não me retorna. Existem algumas estratégias para você fazer, para você pegar o compromisso de retorno do cliente. Mas essas estratégias você só consegue fazer se você fez todo o processo de vendas. Se você seguiu todas as etapas para você entrar na negociação e no fechamento com uma proposta forte. Primeira estratégia. Olha só. As pessoas, elas são movidas quando elas entendem um porquê. Fizeram um teste nos Estados Unidos, pegaram uma fila, um local que tinha uma fila grande, e pegaram um ator. E falaram o seguinte, pegaram e falaram assim para esse ator, a sua missão é chegar nessa fila e pedir para passar na frente de uma pessoa. E aí você vai lá e faz isso. Foi o ator, chegou na fila e ele fez o teste, pediu, olha, posso passar na sua frente? E ele fez o teste, isso com 8 pessoas. Algumas deixaram ele passar e a grande maioria falaram, não pode passar na minha frente não. E ele, tá bom, beleza. Depois, ele voltou lá. E aí os pesquisadores falaram assim, olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai chegar e você vai falar que você precisa passar na frente porque você está com pouco horário de almoço e você precisa entregar um projeto muito importante para o seu chefe. E por isso você está pedindo para passar na frente. Vai lá. E aí o ator foi lá e pediu também para um grupo de pessoas. Aumentou drasticamente o número de pessoas que deixaram ele passar. Quando ele explicou isso, ele deu só uma justificativa. E aí o pesquisador percebeu que sempre que dava uma justificativa para as pessoas ficavam ok. Elas ficavam tranquilas, elas falavam, não, tá bom, cara, não, pode passar aí sim. Ela entendia o porquê do pedido e ela até se sensibilizava e deixava a pessoa passar. Não, cara, fica na minha frente, vai lá, compra aí logo a sua comida e pronto. E depois o pesquisador voltou e falou assim, olha, agora vamos fazer um outro teste. Você vai dar uma justificativa, só que não vai ser uma justificativa boa, vai ser uma justificativa ruim. Chega lá e fala alguma coisa do tipo, olha, eu preciso passar na sua frente porque eu estou morrendo de fome, ou porque eu apenas preciso. E aí foi o ator.
E ele começou a pedir: posso passar na sua frente? Porque eu tô morrendo de fome. Posso passar na sua frente? Ah, não, porque eu preciso passar. Eu só preciso passar porque eu preciso comer logo. E o que aconteceu foi que a grande maioria das pessoas deixaram esse ator passar na frente. Por quê? Porque ele deu uma justificativa. E o resultado da pesquisa é que as pessoas que chegam e dão uma justificativa acionam um gatilho na cabeça de quem está ouvindo. Quem está ouvindo, ele se compadece, ele tem uma empatia com a pessoa só porque ela deu uma justificativa. Mesmo as justificativas ruins, a grande maioria das pessoas deixaram o ator passar na frente. Então, dentro da parte do seu envio, da sua proposta, você pode dar uma justificativa para o seu cliente que você quer a resposta até o dia tal. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Se eu fosse enviar uma proposta para o cliente, então, eu sabendo disso, eu vou criar uma justificativa para esse cliente que eu preciso da resposta até semana que vem. Por exemplo, sexta-feira da próxima semana. Então, eu enviaria para o cliente a proposta e falaria: cliente, tudo bem? Aqui é o Ronald. E olha, eu te enviei essa proposta hoje. Você viu na proposta que eu estou estimando que que o meu time comece o projeto na outra segunda-feira, daqui a 15 dias. E, inclusive, eu já falei internamente aqui com o time, com o responsável pela parte técnica. Só que eu preciso da sua resposta até a sexta-feira da próxima semana, porque eu já reservei a agenda do time para eles começarem nessa data. Tá bom? Você pode me responder? E o cliente vai falar: claro, Ronald, tá bom. Te respondo sim. Pronto. Você já deu uma justificativa. E quando eu fizer o follow-up e quando eu entrar em contato de novo com o cliente, eu vou falar para ele que eu estou entrando em contato porque eu preciso dessa resposta, que a agenda do time já está comprometida. Entendeu? Então, é assim que você pode fazer, primeiro, para pegar um comprometimento de um cliente seu. E essa dica, cara, ela funciona muito bem porque, como eu falei, as pessoas, quando elas entendem uma razão pela qual você está fazendo aquilo, elas têm uma tendência maior a agir da maneira que você está pedindo ou que você está querendo. Outra coisa também é que, às vezes, mesmo assim, o cliente ele não responde. E se isso acontecer, vamos dizer, ele chegou lá na data, eu falo: cliente, olha, chegou na data, e o cliente não responde. Algumas coisas acontecem pela perspectiva do cliente. Todo cliente, quando está fazendo um projeto, ou quando ele está pedindo uma proposta de um serviço, ele tem uma necessidade que ele precisa resolver. Essa necessidade, ela está incomodando esse cliente. Ele tem um problema ou ele tem uma dor. Ele tem algo que ele precisa resolver. Normalmente é uma situação. Ele vive uma situação, essa situação gera um problema, uma dor ou uma necessidade. Então, quando o cliente ele começa a fazer cotação para poder resolver esses problemas, na cabeça dele, ele já está ali vendo a luz no fim do túnel. E ele pensa assim: poxa, tá bom, na data tal eu contrato e em tanto tempo eu vou ter isso resolvido. Essa é a expectativa do cliente. Mas aí acontece o seguinte: a gente vai lá, visita o cliente, faz todo o processo de vendas tudo certinho, envia a proposta, pede a data, explica do time técnico e chega no dia o cliente não responde. Aí a gente tem que distinguir. O fato dele não responder, isso é um fato. E existem interpretações. O errado nisso tudo é a gente interpretar isso como pessoal ou como o cliente não tá nem aí para mim, ou ficar ansioso, falar: meu Deus, eu acho que ele não vai fechar. Uma coisa é o fato: chegou no dia combinado e ele não te respondeu. Outra coisa é como você interpreta isso.
Você concorda que essa situação que é específica e que é clara, se você contar isso para 5 pessoas diferentes, vão ter pelo menos 2 interpretações? Ou podem até ter mais? Vão ter pessoas que vão interpretar falando assim, não tem problema não. O cliente ele só não pôde naquele dia, mas fica sossegado. Tem outras pessoas que falam, cara, isso aí, olha, isso pode dar um problema, hein? Fala, não. E outras podem falar assim, olha, pô, esse cliente também, sacanagem com você. Isso não se faz. Você não pode afirmar que a sua interpretação é realmente o fato. Então vamos pensar qual seria o lado do cliente e a interpretação dele. Muitas das vezes ele tem isso, essa situação de um problema que ele está agora já vendo a luz no fim do túnel para resolver. E se chegou na data lá e por algum motivo ele não pôde dar resposta ou começar o projeto ou dar já o aceite, ele, pela perspectiva dele, ele precisou adiar por algum motivo, algo que aconteceu. Ele também tem as expectativas dele desse problema ser resolvido. Mas pode acontecer alguma coisa dentro da empresa dele que mude, de repente, uma prioridade. Ou que peça para ele esperar, porque outra coisa aconteceu. Só que se o problema não for resolvido, ou seja, se ele não contratar de outro fornecedor para resolver com outro fornecedor, o problema continua em aberto. E ele vai precisar resolver. Então não está no nosso controle quando o cliente vai assinar a proposta. Isso é fora do nosso controle total. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que focar naquilo que a gente tem controle. E o que a gente tem controle? A maneira como a gente vai interpretar essa situação, esse fato que é único, que chegou no dia e ele não respondeu. Isso foi um fato. Como você vai interpretar, isso você escolhe. Você tem controle de como interpretar isso. Entendeu? Ronald, mas isso achei que foi pouco caso dele comigo. Tá bom. Achou que foi pouco caso? Então vamos analisar algumas coisas. Vamos analisar. Esse cliente, ele te deu atenção? Você fez todo o processo de vendas para chegar na hora da proposta, enviar uma proposta forte? Você sabe quais são os motivadores de compra desse cliente? Você sabe o que vai acontecer se esse cliente não comprar? E se ele não comprar agora? E você sabe quando acontece o problema dentro do ambiente do cliente, como que ele age? Sabe, qual é o impacto disso para ele? Essa dor é muito grande, é muito pequena? Se você tem a resposta para cada uma dessas perguntas, olha, você conhece o seu cliente. Você tem um relacionamento com ele. Então, se você conhece, se você tem todas essas informações, é porque o cliente confiou em você e ele se abriu com você. Obviamente é mérito seu de ter ido lá, de ter feito perguntas, sabe, de ter conduzido uma conversa nesse sentido. É mérito seu. Mas você tem um relacionamento com o cliente. E aí que vem todo o poder. A gente não pode comparar uma pessoa, cara, que tem relacionamento bem profundo com outra pessoa que tem um relacionamento superficial. Imagina também, vamos lá, no ramo da paquera, tá? Que eu falei. Imagina, o cara, ele já tem uma namorada já há 5 anos. E aí, um dia, de repente, acontece algum problema lá. Ele combina de jantar com a namorada e aí precisa desmarcar. Beleza. A namorada, o que ela fala? Não, mas eu já conheço, já é meu namorado, eu entendi, realmente ele teve um problema. Ele precisou desmarcar, só não me explicou ainda por quê, mas depois ele vai me explicar. Agora, no ramo lá da paquera, a pessoa tá querendo sair, tá insistindo, certo? E aí ele insistiu pra caramba pra sair com uma menina, por exemplo. E aí a menina no dia diz sim. Um dia resolve topar. E aí chega no dia, o cara do nada, sem explicar por quê, ele simplesmente some. Ele não tem relacionamento, não tem consideração nenhuma. Então, a gente tem que
tem que dividir isso. O fato é o mesmo. É o seguinte, é combinar, chegar no dia e dar um bolo. Isso é um fato. Agora, esse fato que é único, que é concreto e é específico, quando acontece com um casal de 5 anos, ele é interpretado de uma forma, ele tem um significado. Quando é com um casal que estava só paquerando e ia ser o primeiro encontro, tem outro significado. E a mesma coisa com venda, gente. É a mesma coisa. Porque se você visitou o cliente, cara, você passou lá semanas falando com ele, levantou tudo e tal, e chegou lá no dia e ele não te respondeu, eu acredito que você não deve criar minhocas na sua cabeça. Sabe? Você tem relacionamento com ele, você tem que levar isso em consideração. Agora, se você não tem relacionamento nenhum, mandou proposta e ele não te respondeu, sim, ele tá lixando pra você. Então toma cuidado que às vezes a gente conversa isso com outras pessoas e a pessoa que tá de fora, cara, ela pode dar conselho, qualquer conselho que ela queira. Dar pitaco na vida dos outros é a coisa mais fácil. Você fala assim, esse cliente, não me respondeu, outra pessoa bota a linha na fogueira e fala, é sacanagem mesmo. Poxa, ele fez isso contigo? Que falta de consideração. E você ouve isso e você toma isso como verdade, é perigoso. Então toma cuidado. Entendeu? Então toma cuidado sobre isso, de não retornar a sua proposta. O que você deve focar e o seu foco é como ter relacionamento profundo com os meus clientes. Entendeu? É isso que é o seu foco. E quando você tem relacionamento, você sabe. Eu falei aqui das perguntas. Eu citei aqui várias perguntas. Então você sabe os motivadores, você sabe o que importa para o seu cliente, você sabe como ele pensa, tá? Ó, o Valério botou assim, isso. E se o relacionamento for bom, vale descobrir qual a proposta com um valor menor e conseguir a aprovação para levar o preço rasgado. Exatamente isso, Valério. Cara, é muito comum quando você segue todo o processo e você ali, mesmo não tenha vendido nunca para aquele cliente, mas você conseguiu demonstrar valor, é muito comum que o cliente ele se encante tanto, mas tanto, de chegar num nível dele falar assim, olha, Ronald, deixa eu te contar um negócio aqui. Eu recebi outras propostas comerciais, tá? E ó, o cara até cobrou aqui um pouquinho mais que você, menos que você. O valor que ele cobrou foi X. Cara, isso acontece mesmo. E às vezes ele fala, Ronald, olha só, você não consegue melhorar? Eu sei que o seu serviço é até muito melhor que ele. Entendeu? Mas, poxa, você não consegue pelo menos abaixar? Talvez não precisa nem empatar, não. Entendeu? Isso acontece. Ou seja, é outro tipo de relacionamento. Olha como é que a pessoa fala com você, como ela se dirige a você. Isso aconteceu com um aluno meu de Brasília. Ele, no final do ano passado, foi exatamente isso que aconteceu. Ele conduziu, ele estava fechando um projeto de uma clínica. Era um grupo, né, de empresas que tinham clínicas em Brasília, tem clínicas em Brasília, e ia abrir uma clínica nova e chamou ele para fazer infraestrutura. E foi exatamente isso que aconteceu. O dono era uma mulher que estava conduzindo com ele, ela que estava escolhendo essa parte técnica, e ela virou para ele e falou isso. Falou, o seu projeto não foi o mais barato, entendeu? Mas foi o que mais teve qualidade aqui. E a gente quer fechar com você. Então, isso acontece, certo? Agora, é coincidência? Não. Ah, foi sorte? Dei sorte? Fiz empatia com o cliente? Não. Pode até acontecer na sorte, certo? Mas isso é construído. Isso é preparado. Cara, você treinou tanto que agora a sorte está do seu lado. É igual bater um pênalti na final. Cara. O jogador de futebol, ele treina pra caramba pênalti. Ainda mais quando o time vai jogar uma final. Aí é que o técnico bota mesmo. Depois do treino, todo mundo vai ficar batendo pênalti. Por quê? Porque quando chegar lá na hora, lá pra valer, sabe? A pessoa tá preparada. As pessoas que estão assistindo, estão lá no estádio, os torcedores, vê lá o jogador batendo pênalti e fazendo gol e fala, nossa, cara, que bom. Eu sabia que ele não ia perder. Fulano não perde. Mas enquanto ele treina, entendeu? Então aquele gol
ele foi construído antes. Entendeu? E isso você pode construir, tá bom? Bom, é isso. Eu vou deixar o replay da live aqui no Instagram, ele vai ficar por 24 horas. Eu tô agora com compromisso em 2020 de postar um vídeo por dia durante todos os dias. E você pode me acompanhar na sua rede social preferida. Se você gosta do Instagram, Ronald Perrini aqui no Instagram, Facebook ou YouTube e LinkedIn. É só você procurar por Ronald Perrini, que eu estou postando vídeo em todas as redes sociais. Agora, no LinkedIn, não dá para postar, eu não consigo postar vídeo todo dia, porque tem uma limitação lá do tempo do vídeo, infelizmente. Então, os posts são só no YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Você acompanha, agradeço aqui a sua presença. Valeu, Valério. Obrigado. É isso, gente. Um grande abraço. Depois deixa o seu comentário aqui, o que você achou. E se você ficou com alguma dúvida, ou se você já viu alguma situação parecida, ou se você quer compartilhar alguma história que aconteceu com você ou com um amigo seu, tá? Elaine falou, muito bom, gostei da aula, é sempre bom aprender. Eu que te agradeço, Elaine. Muito obrigado por você estar aqui. É isso, gente. Boa noite e boas vendas. Grande abraço.